nossa leitura, então, convido a igreja para ficar de pé, se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, 22 a 30, mas nós leremos até o 31. João 10, 22 até o 31. Assim diz o Evangelho. Era inverno e em Jerusalém estavam comemorando a festa da dedicação. Jesus estava andando pelo pátio do templo, perto da entrada chamada Alpendre de Salomão. Então o povo se ajuntou em volta dele e perguntou: até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga com franqueza, você é ou não é o Messias? Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Então eles se tornaram a pegar pedras para matar Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. Podemos se assentar. O título que nós temos para nossa mensagem de hoje é: muita falta faz a vontade de crer. De Deus e de Jesus são os que têm fome e sede de justiça. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos acompanhe nessa nossa missão de compreender e aplicar a mensagem que vem de Deus. Então, muita falta faz a vontade de crer. Então eu quero começar com uma pergunta que a gente precisa tentar responder, porque ela é intrigante. Por que Jesus disse essas coisas todas no pátio do templo, próximo ao alpendre ou pórtico de Salomão? Por que é importante aquele lugar, aquela construção, ele está debaixo daquele alpendre ou daquele pórtico? Por que é importante isso? Por que Jesus falou aquelas coisas naquele lugar? Então eu começo dizendo que Jesus e Deus compartilham comunhão de vontade e ação. Jesus e Deus compartilham comunhão de vontade e ação. Somos chamados a crer nessa união, ter vontade de agir, podendo tomar como bom exemplo e agradável a Deus a vontade de agir de Dorcas. Então, nós lemos anteriormente Dorcas e é sempre bom revisitar esse maravilhoso serviço que Dorcas faz e que levou a uma ação que normalmente a gente vai ver nos evangelhos na figura da filha de Jairo ou do amigo de Jesus, Lázaro. Que são momentos em que Jesus ressuscita alguém para que as pessoas creiam e para a honra e glória de Deus. Jesus não saía ressuscitando pessoas como se fosse um mercado onde você começa a fazer magia ou fazer sorteio, Então Jesus, em pouquíssimas oportunidades, pelo menos nos registros dos evangelhos, ele ressuscita alguém. E aqui nós temos Dorcas, tamanha a importância do seu serviço, que Pedro, pelo chamado daqueles que estavam junto com a comunidade que Dorcas servia, Pedro vai lá para ressuscitá-la. Então é interessante observar como que a ação, a vontade e a ação das pessoas que creem em Deus, elas podem resultar num renascimento. Tanto na ressurreição, mas também no pensamento de um renascimento. Uma comunidade que foi renascida.
Tal a importância do trabalho que Dorcas ou a comunidade fazia. Então, sem aquela força, sem aquele empenho, aquela comunidade, aquela cidade perderia muito. Então, Dorcas ela é um sinal de esperança vivo e que precisaria continuar vivo. É importante continuar vivo. É importante que não fosse quebrado aquele trabalho. Então, tamanho foi o impacto das suas ações que Pedro a ressuscitou. Isso agiu sob a luz da vontade e da ação de Deus e de Jesus, de quem ninguém pode ser tirado. Então, Dorcas, num contexto que a gente sabe muito bem de perseguição, ela não estava cuidando de viúvas das pessoas num contexto de paz. Ela cuidava num contexto de perseguição. E a palavra de Jesus, que é ninguém que é meu pode ser tirado, é aplicada aqui. Então, nem a morte pôde impedir aquele serviço. É o Espírito de Deus, que é o mesmo de Jesus, que está em Dorcas. Dorcas age por um Espírito, que é o mesmo de Deus e de Jesus. E é o mesmo que dá poder a Pedro. Não é Pedro que fala assim, ressuscita. Ele ajoelha-se e ora. Ele ora pedindo a Deus, por meio de um Espírito que os une. Então, este é o testemunho da unidade do Pai e do Filho. Pessoas diferentes com o mesmo Espírito. Essa união não tem limites, se estende eternamente, conforme narra Apocalipse 7, 9 a 10, e é o destaque que eu trago aqui, que nós já lemos. Olhei e vi uma grande multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas, e gritavam bem alto: do nosso Deus está sentado no trono, e do Cordeiro vem a nossa salvação. Todas as nações estão sendo aqui representadas no contexto de salvação. E na mensagem do último domingo, trazida pela nossa irmã Ribeira de Breda, a humanidade é trazida nas redes, a humanidade é representada nas redes, que é jogada do outro lado, quando eles não pensam nada. E a gente tem aqui a mesma imagem de uma humanidade reunida de várias tribos, onde você tem a força do Espírito reunindo pessoas diferentes e que, é uma certeza, são salvas da perseguição, porque o contexto é de perseguição. Apocalipse é um contexto de prisão e perseguição. É o espírito do fair play que a gente pode trazer para as nossas realidades do esporte, do jogo limpo, do jogo justo, que se espera e se recomenda nos esportes e nas relações que cultivamos. Que as pessoas sejam justas nas suas relações. Com que espírito desenvolvemos nossa vontade e o nosso agir? Qual é o espírito que nós desenvolvemos as nossas vontades, as nossas ações, na nossa vida cotidiana? Qual é o espírito? Somos destinados a desfrutar da experiência com o próximo. Entretanto, pode acontecer de escolhermos lidar apenas com o outro, o desconhecido, o adversário, o inimigo. Há então o espírito da morte que quer apedrejar, como a gente viu na inclusão do versículo 31 de João 10. E o espírito da vida, que se interessa pela preciosidade da vida e pela criação de Deus, que viu que tudo era muito bom. Lá em Gênesis 1, 31. E tudo que Deus havia feito, ele viu que era muito bom. O espírito da vida é isso. Nos dá uma capacidade, nos dá vontade. É importante que a gente perceba essa vontade, que a gente se empenhe nessa vontade, de enxergar que tudo que Deus criou é muito bom. Não era muito bom, é muito bom. Indo para a nossa conclusão, nós precisamos entender o que é a festa da dedicação, que é uma parte que introduz essa perícope, Jesus e os seus seguidores, Jerusalém, aquele povo que se reunia para uma festa chamada Festa da Dedicação. A Festa da Dedicação rememora uma guerra político-religiosa e cultural
da vitória dos judeus, liderados por Judas Macabeu, contra os helênicos, os gregos, Seleucidas, que sucederam o império de Alexandre o Grande. Então, toda aquela região da Palestina estava dominada já há muito tempo pelos gregos sob o poder romano de Alexandre o Grande. E após a morte dele, o império começa a ser dividido e uma parte que ocupava as terras da Palestina era dos Seleucidas. O templo de Jerusalém foi profanado pelo rei Seleucida Antíoco IV Epifânio em 168 a.C. Mas o que aconteceu que gerou comunhão de vontade e ação ao ponto dos judeus passarem a resistir, a revoltarem-se contra esses invasores? O que é que deu perseverança até que eles conquistaram a vitória? Porque eles não tinham tanto poder. Os judeus eram um grupo pequeno. O que fez com que eles se juntassem? Que vontade foi que os uniu para que eles conseguissem essa vitória? A violação do santuário, que aconteceu por meio desse rei antigo, essa violação incluiu a construção de um altar dedicado a Zeus, deus grego, o sacrifício de porcos, que é proibido pela Torá. Os judeus eles sacrificam outros animais, não porcos. Então, os porcos eram proibidos, mas a violação do santuário incluía o sacrifício de porcos. A proibição da circuncisão dos rituais mais preciosos para os judeus, que tem a ver com uma marca física de um povo. E aos judeus que se recusavam a adorar os deuses gregos, perseguição, tortura e morte. Então esse era o contexto da festa, da rememoração dessa vitória, onde eles se sentiam profanados, perseguidos e até mortos. Então os judeus se reuniam acendendo velas e tinham uma marcação para cada dia, uma lamparina acesa, e tinha todo o ritual para rememorar essa festa religiosa. Então Jesus, ao dizer essas coisas que nós vemos no Evangelho, que constam então no Evangelho de João, dá oportunidade para todos crerem na palavra de Deus e não nas exigências religiosas ou na reprodução das intolerâncias religiosas e culturais. Jesus está debaixo do pórtico de Salomão, no templo, onde eles festejam, onde eles querem ali falar sempre dessa grande vitória sobre um povo que eles dizem que eram intolerantes religiosos, que perseguiam, que matavam, que torturavam. Jesus está ali, de frente para as lideranças religiosas e para o povo, justamente dando uma oportunidade. Vocês vão fazer igual os Seleucidas fizeram? Vocês vão querer guerrear de novo? Entrar em guerra? Então Jesus dá uma oportunidade histórica, cultural, religiosa, de todos os âmbitos, para que as pessoas tomassem uma decisão. Aqueles que queriam apedrejar Jesus estavam assumindo a postura dos Seleucidas. Então, muito interessante como que essas informações nos ajudam a compreender a mensagem e o querer de Jesus. Jesus quer que a gente compreenda essa unidade que existe entre Ele e o Pai. É uma unidade de vontade, de ação, onde as pessoas que são tomadas e aceitam o Espírito como guia, elas agem de uma maneira totalmente diferente, que impacta pessoas, comunidades, cidades, que impactam nós hoje. Então, para a glória do Reino de Deus, vamos nós todos termos mais vontade de crer e de agir. Amém.